Bom, vamos direto ao ponto. Sejam bem-vindos a esta análise detalhada sobre um conceito que é histórico e, ao mesmo tempo, incrivelmente atual quando a gente fala de educação. Hoje, o nosso foco é o trabalho de Helena Antipov, uma educadora e psicóloga russa que chegou ao Brasil lá em 1929 e simplesmente revolucionou a forma como a gente entende a aprendizagem. Nós vamos mergulhar fundo nos fundamentos e na prática de algo chamado ortopedia mental antipofiana, ou, carinhosamente, OMA. Mas antes de alguém achar que isso é algum termo estritamente médico, a gente precisa parar para pensar um pouquinho no conceito de exercitar a mente, sabe? De fortalecer as nossas estruturas cognitivas, da mesma forma que um atleta treina o próprio corpo. E aí fica aquela pergunta: dá para treinar a mente do mesmo jeitinho que um atleta treina os músculos? É fascinante pensar nisso, não é verdade? Porque da mesma forma que a gente levanta pesos na academia para construir músculos físicos, existe toda uma estrutura teórica e histórica desenhada especificamente para fortalecer a capacidade funcional da nossa mente. Olha que interessante, não se trata de alterar a estrutura física do cérebro em si, mas sim de aprimorar a forma como a gente usa as nossas habilidades intelectuais no dia a dia, de um jeito cada vez mais eficiente. E é exatamente aqui que a gente estabelece o que isso significa na prática. A ortopedia mental antipifiana é, na sua essência, um programa de ginástica psicológica. E olha, é super importante deixar claro desde já que se trata de uma intervenção estritamente pedagógica e psicológica, tá? Nada médico. O grande objetivo da antipífia nunca foi criar hábitos mecânicos ou robotizados nas crianças, muito pelo contrário. A ideia era estimular as funções psicológicas superiores, como o raciocínio, a memória, a atenção, permitindo que essas crianças conquistassem a sua própria autonomia dentro da escola. Essa comparação ilustra muito bem a diferença, porque quando a gente ouve a palavra ortopedia, a primeira coisa que vem à cabeça é hospital, correção de deformidade física, consertar osso quebrado, certo? Mas na educação, a ortopedia mental tem um foco totalmente diferente, voltado para o ambiente escolar. Em vez de focar em consertar algo que supostamente está quebrado, o educador assume esse papel incrível de fortalecer a capacidade funcional da mente. O objetivo principal é dar todo o suporte para que a criança utilize da melhor forma possível as ferramentas cognitivas que ela de fato já possui. Então, para guiar a nossa explicação de hoje, a gente vai passar por esses 5 pontos. O que é a OMA, as suas 4 raízes teóricas, o professor como mediador, a ginástica psicológica na prática e, para fechar, a OMA e educação inclusiva. Começando pela parte 1, as 4 raízes teóricas, a verdadeira fundação epistemológica disso tudo. A grande sacada, a verdadeira genialidade de Helena Antipov foi unir as ideias de grandes nomes da educação europeia para criar uma metodologia que fosse sólida e, acima de tudo, aplicável. Do Alfred Binet, ela trouxe aquele otimismo científico. Sabe aquela ideia super revolucionária para a época de que a inteligência não é um número fixo cravado na genética, mas sim algo maleável que a gente pode desenvolver? Pois é. Do Eduardo Claparede, ela incorporou a força da curiosidade, entendendo que a criança aprende muito melhor quando a aula é movida pelo interesse genuíno e pela brincadeira. Da Alice Descoudrés veio toda a aplicação prática, aquela educação através dos sentidos, conectando a escola com situações da vida real e com a própria natureza. E, por fim, da Maria Montessori, a uma absorve o valor da autonomia, o uso de materiais concretos e a visão fantástica de que certas dificuldades infantis exigem soluções pedagógicas e não clínicas. Basicamente, a OMA é a combinação vibrante de todas essas mentes brilhantes. E isso nos leva à parte 2, o professor como mediador, o verdadeiro arquiteto da mente. Porque a teoria pela teoria não faz nada sozinha, não é? O ponto crucial aqui é: quem faz todas essas teorias ganharem vida no dia a dia? O professor. A própria Antipov alertava, dizendo o seguinte, abre aspas, não é um método de dressagem ou adestramento. Exige que o professor mostre a sua arte para estimular e arrastar a massa inerte. A palavra dressagem, que remete ao adestramento de animais, era algo que ela repudiava completamente. Em vez de uma educação baseada em repetição chata de hábitos, ela coloca o professor no patamar de um artista. E a arte, nesse contexto, é ter a sensibilidade de ler a turma e ter aquela proatividade para transformar a apatia, essa tal massa inerte, em um entusiasmo contagiante pelo aprendizado. E detalhando esse papel na prática, a gente percebe que o educador antipofiano precisa ser literalmente um inventor. Se os alunos demonstram tédio, a falha não é deles. A falha está na abordagem que acabou ficando mecânica. É papel do professor observar o ambiente, trazer novidades, usar as brincadeiras como ferramentas super sérias de ensino e, o mais importante, adaptar o cenário para atender os diferentes ritmos e necessidades. O método é que tem que servir a criança e não o contrário.
Avançando para a parte 3, a ginástica psicológica na prática. Os famosos exercícios. As fontes catalogam os exercícios em 4 categorias centrais, onde cada uma foca em estimular funções cognitivas super importantes. É um repertório de intervenções que, claro, exige planejamento e intenção por parte do professor. Vamos dar uma olhada na divisão de cada um deles para ver como isso se constrói na prática. O primeiro grupo é o esforço estático. Todo mundo aqui conhece o jogo da estátua, certo? Parece apenas uma brincadeirinha inofensiva de criança, mas, psicologicamente falando, o trabalho ali é pesado. A criança está treinando intensamente o que a gente chama de controle inibitório, tendo que segurar os próprios impulsos de se mexer. Outro exemplo clássico que as fontes trazem é o exercício do silêncio, ou simplesmente sentar e escutar uma música suave. Sabe por quê? Essas atividades diminuem a agitação da criança e ensinam a autorregulação e o equilíbrio emocional. Isso, pessoal, cria a base perfeita para qualquer outro aprendizado acontecer. Na sequência, temos os exercícios de atenção. Aqui, a mente precisa atuar como se fosse um holofote, iluminando só o que importa e apagando completamente as distrações. O professor pode, por exemplo, propor que a turma encontre e circule uma letra específica no meio de um poema, ou que conte quantos cachorrinhos existem em uma ilustração super cheia e caótica. Tem também os labirintos visuais. Esses desafios esticam a capacidade de foco seletivo da mente, que é uma habilidade absolutamente essencial para o letramento e para cálculos matemáticos no futuro. Chegando na memória, a Oma faz questão de passar bem longe daquela decoreba mecânica e sem sentido. A memória verdadeira, que a gente chama de retenção significativa, tem que estar enraizada na experiência ativa da criança. Os exercícios envolvem colocar a criança em dramatizações, jogos de teatro e histórias que fazem uma ligação super direta com o dia a dia dela. Quando a criança entende o porquê daquilo tudo e participa ativamente, a memória deixa de ser um esforço chato e passa a ser fruto puro da curiosidade. O último grupo de destaque é o de coordenação sensório-motora. Aqui entram atividades como passar um fiozinho por miçangas minúsculas, construir torres de madeira tentando não derrubar nada ou andar por cima de uma linha no chão equilibrando um copo. É uma ginástica incrível, onde a precisão física se traduz diretamente em organização mental. Os olhos precisam guiar as mãos e o corpo inteiro como se fosse um mapa cognitivo perfeitamente alinhado. De novo, não é apenas brincar para passar o tempo, é construir a fundação para o desenvolvimento intelectual. E assim chegamos à nossa parte 4, Oma e Educação Inclusiva, emancipando o estudante. As fontes fazem uma crítica bem profunda àquela velha queixa escolar. Sabe, de um lado, a gente tem uma visão super medicalizada, onde qualquer pequeno desvio do aluno já vira uma falha orgânica, que exige laudo, exige remédio e muitas vezes coloca a culpa só na criança ou na família dela. Do outro lado, a visão antipofiana vai na contramão disso e resgata a escola como parte ativa da solução. Em vez de correr para dar um diagnóstico para uma criança que às vezes só tem um ritmo diferente, a escola assume a bronca de flexibilizar o currículo, mudar a forma de mediar e usar recursos práticos, como a própria ortopedia mental, para expandir o potencial de quem não está se encaixando naquele padrão imposto. É uma perspectiva muito mais humana, não focada em doenças, mas no desenvolvimento integral de verdade. E para fechar nossa análise de hoje, a reflexão mais importante que a gente pode tirar fica resumida nesta provocação. A mensagem da ortopedia mental antipofiana não acaba quando a gente lista exercícios com miçangas ou o jogo da estátua. Na verdade, é um convite urgente para que nós, educadores, assumamos a nossa força transformadora. É para rejeitar aquela tentação de terceirizar os desafios de aprendizado para papéis e laudos médicos e abraçar de vez o nosso papel de escultores intelectuais. Todos os estudantes com ou sem deficiências, com ritmos super rápidos ou mais lentos, merecem um ambiente escolar estruturado para extrair o melhor que eles têm. Fica aqui esse grande desafio, olhar para a educação como um exercício contínuo e diário de emancipação humana.